Boa noite, pessoal. O pessoal da OnFarm me convidou para estar falando sobre compost barn, que a gente vem trabalhando desde 2000, mais ou menos 2010, e lá eu me deparei com essa situação que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. E desde então, desde 2012, mais ou menos, o pessoal tem me pedido para elaborar um material, somente um material em português, para as nossas condições climáticas. Quem tiver interesse, pode adquirir o livro no site do Mercado Livre, por e-mail também, mandar um e-mail, tá? É um projeto Compost Barn, e quem quiser um e-book, tem no site da Amazon. Primeiramente, para iniciar nosso bate-papo, vou falar um pouquinho com vocês sobre o desafio mundial, né, que é o desafio mundial é a produção de alimento, né? Se a gente for comparar nesse gráfico, essas barras laranjas representa o crescimento populacional, tá? Então, espera-se mais ou menos que em 2050 tenhamos no mundo aproximadamente 9 bilhões de pessoas. E contramão a isso, a área agricultável no mundo ela vem reduzindo, tá? Então, espera-se que em 2050 a área agricultável seja de 0,17 per capita. Ou seja, se a gente for colocar isso numa balança, teremos muito mais pessoas do que a área agricultável no país. E a primeira pergunta que se faz, né, todo evento que você assiste, principalmente da ONU, quem irá alimentar esse mundo? Esse é um mundo faminto, puro alimento. Se a gente observar esse gráfico, né, dentro dos principais países produtores de alimento, como Brasil, Estados Unidos, União Europeia, a gente pode observar que o Brasil ainda possui uma grande área ainda a ser ocupada, área para se expandir a agricultura. Na agricultura brasileira, a gente pode observar que a pecuária leiteira ela fica em mais ou menos quinta, gerando aí aproximadamente 4 milhões de empregos. E se a gente for observar, lógico, a gente tem um país que tem uma grande produção de leite, isso devido à quantidade de animais, mas se a gente for observar a produtividade por animal, a gente ocupa aí, dentre esses países elencados, ocupa a 19ª posição. E aí, pergunta-se, né, qual o motivo para isso? A gente tem agricultável, tem tecnologia, tem fartura de alimento, mas qual seria, então, o fator que impede que nossa produtividade animal seja um pouco melhor? Então, eu coloquei nesse mapa mundi todos aqueles países que estavam representando aquele gráfico anterior. E se a gente observar zonas de temperatura mundial, zonas climáticas, a gente vai observar que o Brasil ele ocupa quase que todo o seu território na zona tropical, uma zona onde a temperatura mundial ela se situa-se em faixa fora de conforto animal. Então, como produzir leite de qualidade num local, numa região no mundo, onde a temperatura média ela é fora da faixa de conforto. Existe forma normalmente que é utilizado para criar para criar vacas, né? Seria o sistema extensivo, os animais estão expostos a todas as condições ambientais. Nesse caso, não tem como pensar em criar esses animais se não oferecer sombra e água fresca. E temos o sistema extensivo também, que é onde nós confinamos esses animais. E aí aqui existe uma avaliação, principalmente que são estruturas que nós iremos construir ao investimento muito alto para fazer essas estruturas. E nesse caso, nesse sistema de confinamento, os animais, parte dessas condições ambientais, dessas intempéries, elas vão ser absorvidas e refletida para a atmosfera. Então, por exemplo, a radiação solar absorvida, parte da radiação absorvida pelo telhado e refletida para o ambiente. Então, temos que pensar numa estrutura de modo a reduzir o calor e para que esse calor não venha interferir, então, na produção dos animais. O produtor, dentro do sistema de criação, ele tem que se adequar, principalmente no critério de gerenciamento dessa produção, que possa auxiliá-lo em cada um desses itens. Tá? Então, por exemplo, o produtor ele tem que entender um pouco de manejo, de sanidade, tecnologia, de porto, enfim.
seria como se fosse esse jogo de baralho. Então, cada item que tem nesse jogo de baralho, ele tem uma importância fundamental. Se eu tirar alguma carta dessas, todo o sistema pode vir a colapso. Então, todos esses pontos aí nesse slide, ele é importante para a produção animal. Para se planejar uma ação, né, para a criação animal, é necessário, então, que esse trabalho seja feito por uma equipe multidisciplinar. O importante é a participação do administrador, de um engenheiro, do produtor, claro, veterinários, um tecnista, para que possa ser feita orientações ao produtor. E aí não é recomendado, por exemplo, que o produtor faça esse planejamento da ação sozinho, né? Que a gente tem visto, o produtor, às vezes, ele vai visitando algumas propriedades, anotando algumas dimensões no pedaço de papel, para depois ele construir a instalação dele. Então, que ele procure um profissional para que ele não possa errar, né? O da instalação, o planejamento da instalação é primordial para que tenha sucesso ou não. Que a instalação ela deve ter uma boa qualidade do ar, e pensar numa instalação que não tenha excesso de poeira, alguns gases como amônia, né, que vêm atrapalhar. Essa instalação ela deve ter uma boa área de descanso, saudável, para os animais darem essa cama, né, onde os animais vão deitar, deve ser limpa, ser seca. Essa instalação deve ter fácil acesso ao alimento. Não justifica ter uma instalação onde animais têm alguma dificuldade em ter acesso ao alimento. Então, não justifica. Deve ter fácil acesso à água. Eu falei, estamos num país onde a temperatura do ar elas são elevadas, a maioria do tempo, né, ao longo do ano. Então, tem que ter abundância e de fácil acesso. E, por último, essa instalação deve ter piso adequado. Os animais, eles caminham, né, dentro da instalação, são locais onde tem superfície com concreto. Esse tipo de piso ele deve ser bem planejado, bem executado, para que os animais não tenham aí problema de desgaste excessivo de casco. Um outro ponto que deve ser observado é que a instalação bovina deve ser, lógico, sempre aberta, né, bem planejada, para que a ventilação natural possa remover todos os gases, poeira, renovando o ar constantemente. As instalações devem ser facilmente higienizadas, deve proteger os animais contra as intempéries, então chuva, sol. Devem também facilitar o manejo, somente manejo de dejeto, já tem que ser depositado em um local adequado. E também a instalação ela deve ter um fluxo racional e econômico, principalmente fluxo dos animais, fluxo de máquinas e de equipamentos. O que a gente observa, por exemplo, quando a instalação não é bem planejada, os animais que estão voltando, principalmente da ordenha, se encontram com animais que estão indo à ordenha. E aí já gera problema. Ou então, problema de fornecer alimento para os animais. Então, às vezes, o silo fica muito longe da instalação. A própria também fica muito longe da instalação. Então, são pontos que devem ser observados pelo produtor e pela equipe técnica para que ele não venha ter prejuízos. Então, o sistema de confinamento atual, ele baseia-se principalmente em instalações que devem fornecer bem-estar e saúde aos animais. Um sistema que deve ter um custo-benefício, não adianta também construir uma instalação luxuosa com elevado. Ela deve ter um custo-benefício importante para o produtor, deve ter a possibilidade de empregar uma tecnologia, tá? E também, principalmente, reduzir os impactos ambientais. E quando eu falo reduzir os impactos ambientais, eu falo de uma situação como essa, por exemplo, onde o produtor simplesmente jogava os dejetos morro abaixo. Ações que a gente não gostaria de ver, além, lógico, de ser um crime ambiental. Gostaríamos de ver situações como essa, onde todo o dejeto produzido pelos animais ele é destinado ao local correto.